Oi, pessoal. Vou gravar hoje aqui com vocês uma aula sobre lógica matemática, certo? A gente estava aí, desapareceu, né? Mas não estava sumido não, é porque eu tinha que gravar também, estava passando também uns assuntos para a turma de geometria, certo? Então hoje é lógica matemática e a gente se baseou no na apostila, né, que a gente indicou aí para vocês estudarem. E eu vou falar um pouquinho de lógica proposicional com vocês. Primeiramente, falando o que é uma proposição, né? Proposição são frases, são fatos que eu falo sobre o mundo e que podem ser verdadeiras ou falsas, ou falsidades, certo? Por exemplo, o morcego é um mamífero. Formalmente é uma sentença declarativa, que pode ser verdade ou verdadeira ou falsa, certo? O morcego é um mamífero, é uma dessas sentenças declarativas. Amanhã teremos aula e o trilionésimo algarismo do número π é 7. Eu preciso verificar isso, né? Para dizer se isso é verdade ou é falso. Eu precisaria saber qual é o trilionésimo algarismo do π. Então, uma sentença declarativa, ela depende de variáveis, pode ser considerada uma proposição no contexto que essa variável vai ser a que vai substituir, né? Quem é essa variável? Por exemplo, se eu falo que o número x é par, depende de quem é esse número x, né? No caso, ele só vai ser verdadeira essa sentença declarativa se o x que eu escolhi realmente for um número par. Se eu escolher o 7, vai ser falsa. Então, eu preciso saber quem é esse x. Dizemos que o valor lógico ou valor verdade de uma proposição é verdadeiro se ela for verdadeira e falso se ela for falsa, correto? Agora a gente passa a querer falar coisas mais complexas. Então eu pego proposições simples, uma com outra, e aí eu uso isso para unir. Eu vou usar um conectivo e começo a falar coisas mais complexas, que também com o intuito também de saber se eu estou falando verdades, né? Então, todas as línguas naturais possuem conectivos lógicos, tais como o e, o ou, o se, então, que vai permitir com que eu combine essas proposições simples. Exemplo disso: Brasília é a capital do Brasil e Luanda é a capital de Moçambique. Isso que eu falei é verdadeiro ou é falso, né? Depende. O quê? Depende. Brasília é a capital do Brasil? Sim. Luanda é a capital de Moçambique? Luanda é a capital de Angola, né? Certo. Aí eu começo. Brasília é a capital do Brasil ou Luanda é a capital de Moçambique? É verdade? É, né? Porque pelo menos uma delas está verdade. E daqui a pouquinho a gente vai explicar como é que a gente analisa isso. Aí, outra sentença declarativa, né? Se ficarmos mais dias em casa, então teremos que estudar sozinhos. E não haverá aula hoje na Unilab, ok? Porque hoje é domingo, eu tô gravando aqui para vocês no domingo, mas eu tava devendo essa aula, né? Certo. Uma proposição não pode ser decomposta em proposições menores, ela vai ser dita ser atômica ou uma proposição simples. O valor lógico de uma proposição dependerá do valor lógico das proposições que a compõem e de como que elas estão combinadas pelos conectivos. Lembra? Volta aqui no exemplo de Brasília é a capital do Brasil ou Luanda é a capital de Moçambique. Eu falei, é verdade. Por quê? Porque pelo menos uma é verdade. Então, a gente tem alguma coisa aí em que envolve a análise dessa sentença declarativa ser verdadeira. Correto. Lógica proposicional, agora vamos ver a notação para o cálculo proposicional, tá? E aí, aqui
nós temos o seguinte: a lógica proposicional ou o cálculo é um formalismo que vai permitir determinar o valor lógico das proposições compostas e, se soubermos o valor lógico das proposições simples que a compõem. É o que a gente acabou de ver. Então, nós vamos representar as proposições por letras minúsculas, P, Q, R, P1, P2, Pn. Estas letras serão variáveis que poderão ter o valor de V para verdadeira ou F para falso. Então, uma conjunção, nós vamos ter a conjunção, que é o símbolo, é esse símbolo lógico, e significa P e Q. A disjunção é o OU e é denotado dessa forma, a gente já vai ver isso. A negação tem esse símbolozinho do NOT ou do não P. A implicação, P implica em Q, se P então Q, com esse símbolo da setinha, e a dupla implicação ou equivalência, que é o P se somente se Q, certo? E aí a gente tem o operador de conjunção, vamos a ele. Se P e Q são duas proposições, P e Q também é uma proposição. P e Q são duas proposições, P e Q também são proposições, e é conhecida por conjunção e é denotada por esse símbolo aqui que vocês estão vendo no slide. E aí eu tenho uma tabela verdade para esse P e Q. E aí a gente faz aquela combinação de colocar todas as possíveis combinações entre os dois, todo mundo V, todo mundo F, V ou F, F ou V, e analisar o valor verdade de P e Q. Bem, P e Q só é verdade se tanto P quanto Q forem verdades. Está sendo dito isso bem, ambas as proposições forem verdadeiras. Hoje faz sol e hoje é um dia quente. Verdade, né? Se hoje faz sol e... entendeu? Outra situação, operador de disjunção. P e Q são duas proposições, então P ou Q também vai ser uma proposição que é conhecida por disjunção. Por definição, o valor lógico dessa disjunção, ele só é falso quando as duas são falsas, certo? Hoje faz sol ou hoje está chovendo. Assim, uma situação que se está fazendo sol ou está chovendo. Eu sei que tem situações que podem acontecer de chover e fazer sol simultaneamente, mas só para criar um exemplozinho aqui para a gente ver como que funciona a disjunção, certo? Que mais? A negação. A partir da proposição P, o valor que eu escolhi para P, eu quero o oposto a ele, né? Essa nova proposição é chamada negação de P e vai ser denotada por not P. A leitura é não é verdade que, ou não P, uma coisa. Então, se o P é verdade, o not P é falso. Se o P é falso, o not P é verdade. A casa é de qualquer cor, o que eu posso interpretar como sendo a casa é tudo menos branco. É not, a casa é branca. Não, a casa é branca. Esse not aqui, esse símbolo não. Operador de implicação tem P e Q. Se P então Q também vai ser, se são proposições, se P então Q também é proposição, e significa, só vai ter também uma situação que é falsa, é quando o P que implica em Q é verdade, uma verdade levando numa falsidade, isso seria falso. De todas as outras formas, o valor de verdade da implicação é verdadeiro. Se você estava em casa, então você não estava na aula. Vamos dizer que a sua aula não estava acontecendo na sua casa, que não é o caso agora, né? Se você está assistindo essa aula em casa, se você está em casa, então você está assistindo a aula, mas também só a título didático aqui a gente quer fazer algum exemplozinho que faça sentido. Então imaginemos que a gente está na sala de aula e eu pergunto, cadê alguém que está na sala? Não, está em casa. Algo assim, né? A pessoa não vai poder estar em dois lugares ao mesmo tempo, certo? Operador de implicação, ele tem algumas situações que a gente vai usar bastante, principalmente em técnicas de prova. Então, eu vou dizer que o P, nesse caso P, então Q, eu digo que ela é hipótese, é premissa, é o antecedente, e é verdadeira, então a outra também vai ser verdadeira. Então, eu vou ler se P, então Q, ou P implica em Q. Então, tem várias formas de ler isso. Nós vamos dizer que a implicação é uma recíproca
que implica, aí eu tenho dificuldade de falar assim, recíproca, que implica em P, a proposição não P implica em não que é chamada de inversa, para P implica em que, e a proposição não que implica em não P é a chamada contrapositiva. A gente vai ver isso aqui em técnica de prova. A contrapositiva tem sempre o mesmo valor verdade da implicação do P implica em que. A gente pode deixar até como um exercício, fazer a tabela verdade dessas duas e vocês vão conseguir verificar que as duas possuem a mesma tabela verdade. Operador de equivalência. Se P e Q são duas proposições, P, se somente se Q, também é uma proposição que vai ser chamada de equivalência ou bicondicional. É denotada por essa setinha, tanto para a direita quanto para a esquerda, está aqui a tabela verdade. Ela só é verdade quando as duas proposições P e Q têm o mesmo valor de verdade. Então, nos outros dois casos é falso. Exemplo, a encomenda será enviada se e somente se o pagamento for feito, tá? Então, um exemplo. O que mais que a gente tem aqui? Operador de junção exclusiva. Esse operador é interessante porque eu só tenho que é verdade se eles tiverem valores diferentes, as duas proposições P e Q. Aí ou P ou Q, entendeu? A gente vai ler assim. Mas no nosso idioma, no português, ele confunde, porque ele parece com ou. É o ou exclusivo, né? Mas ele se assemelha com o ou também. Mas só que, olha, a situação em que as duas proposições são verdade dá falso, entendeu? Porque não pode ser desse forma. Certo. A encomenda foi enviada pelo correio ou pelo malote. Tipo, não pode ser. Vamos imaginar um documento original e eu estou mandando ele. Ou eu vou mandar ele pelo correio ou vou mandar pelo malote. Eu não vou mandar ele simultaneamente por dois, porque é só um documento. Algo assim, eu tenho que excluir a possibilidade do mesmo objeto físico ser enviado de duas maneiras. Certo. Precedência de operadores lógicos. Bem, isso aqui é muito parecido com a álgebra que a gente faz quando eu tenho uma fórmula, qual é o operador que eu opero primeiro, certo? Então eu tenho aqui o exemplo, P ou Q e R. O que eu faço primeiro? P ou Q e depois faço IR, ou eu faço Q e R e depois faço com o ou com P. Então fica nessa dúvida. Na dúvida, eu uso parênteses, né? É isso que eles indicam aqui. Ou vou usar um parêntese, e aí eu digo quem que eu vou operar primeiro, é P ou Q, e depois eu faço R, ou eu faço Q e R, e depois eu faço esse ou aqui mais externo. E aqui a gente tem uma ordem de precedência. Primeiro você opera o not, o não, né? Depois você faz a conjunção. Em seguida você pode operar os ous, tanto o ou quanto o ou exclusivo. E por último você faz a implicação ou a dupla implicação bidirecional. Vamos ver um exemplo aqui. Eu tenho essa fórmula, not P e Q implica em R ou exclusivo S e U. Quem é que eu opero primeiro? Bem, se a gente for para a tabela, o que ele vai falar? Primeiro tu faz quem está com not. Então vem aqui, coloca esse not P. E aí dá para colocar o parênteses que vai dividindo. Depois você faz o E. Depois você faz a implicação, né? Então faz o E aqui entre parênteses. E aqui dentro tem um outro E que você faz primeiro antes de fazer com o ou exclusivo. E por último você faz a implicação, certo? Operações ou e o ou exclusivo são associativas, ou seja, não importa como eu associo elas, o resultado vai dar a mesma coisa. E quando, por convenção, se eu tenho uma fórmula que está assim, só com implicação, P implica em Q implica em R, por convenção, a gente analisa da esquerda para a direita. Então, primeiro eu faço P implica em Q e depois eu faço o resultado disso implica em R, certo? Eu vou deixar um exercício depois lá no Siga para vocês
trabalhar isso e a gente pode discutir isso em outra apresentação ou no fórum, tá bom? Eu queria fazer alguma coisa com vocês, tipo um chat, mas não sei ainda como vai dar certo isso. Nem todo mundo pode não estar tendo internet, né? A universidade foi fechada, então eu não queria, assim, colocar alguma pessoa ficar excluída de estar aqui com a gente na aula, por isso eu tô fazendo mais as aulas em offline, né? Eu sei que essa é a primeira que eu tô fazendo com vocês, mas enfim. Bem, afirmações autorreferentes. Esta sentença é falsa. Não é uma proposição. Por quê? Eu não consigo atribuir valor de verdade nela. Pensa assim, esta sentença é falsa, é verdadeira. Só que se ela é verdadeira, ela não é falsa. Mas se ela é falsa, ela não é verdadeira. E fica nisso. E você não consegue extrair o valor de verdade. Aí temos o paradoxo do barbeiro, que eu cheguei a comentar em sala de aula. Uma cidade, todo mundo é barbeado pelo barbeiro. Só pode ser barbeado pelo barbeiro, mas quem vai barbear o barbeiro? Uma coisa assim que fica naquela... E afirmações, e são afirmações que referenciam a si mesmo. E agora eu vou parar aqui, vocês vão lá no SIG e vão ver um exercício. Em seguida vai ter outros lá, mas eu quis fazer rápido esse vídeo para a gente não perder o contato, que eu já estava me esquecendo de vocês e vocês de mim. Beijão e até a próxima.